Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Bom dia, é uma alegria estarmos juntos novamente nesse domingo, para que como igreja, embora cada um no seu lar, possamos nos unir para adorar e louvar a Deus. Que Deus abençoe esse dia, que a sua palavra fale ao seu coração, que os cânticos aqui apresentados possam tocar em nossas vidas e que nós possamos crescer na vida espiritual. O Senhor é digno de todo louvor e de toda glória. O Salmo 145 diz: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Que nesse dia a nossa vida, o nosso culto esteja engrandecendo o nome do nosso Senhor. Que Deus abençoe nesta manhã. Eu também quero agradecer a vida do Hiroshi, que está fazendo uma apresentação especial. Ele fez toda a edição do culto desta manhã. Então eu peço que você prossiga até o final. Eu creio que este vídeo deverá durar entre 50, no máximo 60 minutos. Vai ser um culto corrido. Então, que Deus te abençoe mais uma vez. Contamos com a sua perseverança. Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Queria apenas passar um recado simples e rápido a respeito dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm se mantido fiéis com a contribuição dos seus dízimos, das suas ofertas, da promessa de fé, inclusive. Muitos missionários esperam ansiosos pelo sustento. Nossa igreja tem sustentado aí quase 25 missionários, entre missionários e instituições,
Então, nós temos honrado os nossos compromissos com estes missionários, temos honrado também os nossos compromissos já firmados pela igreja. As atividades da igreja, com exceção dos cultos presenciais, têm se mantido constantes. Limpeza da igreja, as atividades da senhora secretária, o pastor tem estado na igreja todos os dias. Então, a igreja ela não parou, à exceção dos cultos presenciais, que é por uma determinação legal. Tá, então, queria apenas ressaltar a importância dos irmãos se manterem fiéis com seus dízimos, as suas ofertas, louvando ao Senhor também dessa forma. Tá bom? Esteja também em oração. É uma situação bastante complicada a qual nós estamos passando. Temos a certeza que o Senhor não é alheio a tudo isso e louvamos ao Senhor pelo sustento que Ele tem nos dado até então. Então esteja em oração pelo nosso país, pelos nossos governantes, esteja em oração pelos membros da nossa igreja, que o Senhor continue a sustentar cada um de nós. Tá? Fiquem com Deus, um abraço, eu espero que em breve nos encontraremos lá na igreja. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelo Teu imenso amor, a Tua imensa misericórdia. Obrigado por ser o nosso Criador, o nosso Redentor. E, Pai, obrigado porque o Senhor é o dono da história, o Senhor é o dono do universo, o Senhor é o dono da nossa vida. E o Senhor nos deu uma vida de esperança, porque Teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, comprou essa vida maravilhosa na cruz, pagando pelos nossos pecados. Obrigado por isso. Nós rogamos também por cada pessoa, Senhor, da nossa igreja, cada família. Pedimos também em favor daquelas pessoas que estão enfermas, daquelas que têm parentes, Senhor, também enfermos, ou mesmo que perderam algum parente, Senhor, devido a essa pandemia. Rogamos também pelo emprego de cada um, aqueles que estão já, Senhor, talvez sentindo os impactos, desempregados, que o Senhor também possa dar a eles a esperança, Senhor, e um retorno breve também ao trabalho. Sei com os nossos irmãos também empresários que estão sofrendo também, Senhor, com isso, com essa paralisação, e pedimos que o Senhor nos ajude a passar por isso de forma digna, com coragem, com perseverança, mas acima de tudo com a fé no Senhor, que está no controle de tudo e de todos. Nós pedimos também pela Tua palavra, que ela possa fazer morada nos nossos corações, que possamos guardar, Senhor, e praticar, e assim também agradar o Teu santo coração. Nós agradecemos por tudo isso e pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, continuando o nosso estudo no livro de Hebreus, convido você a abrir no capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versículos 11 e 12 apenas. E o título deste pequeno trecho, que vai do versículos 11 a 14, é: Os cristãos hebreus não tinham progredido. Diz assim, versículo 11: A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai querido, mais uma vez, obrigado pela Tua palavra que nos foi entregue por inspiração do Teu Espírito Santo a nós. É a Tua revelação. Dá-nos agora, Pai, o entendimento necessário, a clareza, para podermos compreender a Tua palavra e que nós possamos progredir na nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se eu tiver que dar um título aqui para a mensagem desta manhã, o título seria o seguinte: Você ainda toma mamadeira? Eu não sei quantos anos você tem. Você sabe que uma criança, de repente até 1 ano e meio, 2 anos, ainda possa tomar mamadeira. Mas quando ela chega a uma certa idade, ela abandona a mamadeira e passa a comer alimentos mais sólidos. Eu não sei quantos anos você tem de convertido, mas a pergunta ainda persiste. Você ainda toma mamadeira?
Por que eu estou dizendo isso? Porque o autor de Hebreus, se dirigindo àqueles cristãos, faz uma advertência. Ele diz assim: quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. É muito estranho nós pensarmos numa pessoa que tem alguns anos já na vida cristã, já convertido, e ainda tem necessidade de leite espiritual. Crentes que já deveriam estar se alimentando com alimento sólido, estão ainda precisando de leite espiritual. E a necessidade de leite demonstra que este cristão não cresceu o tanto quanto precisava ter crescido na vida cristã. Isto ocorreu também na igreja dos Coríntios. Quando o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja, ele teve que ser muito sério e até severo para alertar aqueles crentes em relação à sua vida cristã. Olha o que ele diz no capítulo 3 de 1 Coríntios, nos versículos 1 e 2. Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja o apóstolo Paulo, olhando para a atitude daqueles cristãos da igreja de Corinto, ele chegou à conclusão de que eles eram infantis. E ele disse: olha, eu não pude dar alimento sólido, eu só posso estar dando alimento espiritual. A palavra de Deus nos traz uma orientação muito importante. Paulo também, escrevendo para Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, diante deste versículo, facilmente nós podemos chegar à conclusão de que os crentes devem atingir a maturidade cristã, buscando diligentemente o crescimento espiritual. Não é possível um cristão permanecer necessitado de leite espiritual. Ele precisa crescer na vida espiritual. E então, e você? Ainda toma mamadeira? No texto de Hebreus capítulo 15, o autor diz: olha, vocês deveriam ser mestres, mas ainda precisam de leite. Eu quero destacar aqui algumas características de um cristão que é bebê espiritual, que é infantil espiritual, que ainda precisa de leite. E sinceramente eu gostaria que você fizesse uma autoanálise da sua vida, para você se certificar de que você está crescendo na vida espiritual ou não. Uma característica de um bebê espiritual, de alguém que ainda precisa de leite materno, é que um bebê espiritual, ele é negligente quanto à sua vida de oração. Irmãos, quando nós olhamos para o livro de Atos escrito por Lucas, e quando nós olhamos o estilo de vida daqueles cristãos do primeiro século, nós vamos observar a seguinte informação daqueles que passaram a crer em Cristo. Diz lá em Atos 2,42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, a oração é fundamental para o crescimento espiritual de um cristão. O que é orar? É falar com Deus, é ter comunhão com Deus, é quando nós abrimos o nosso coração, como um filho se aproxima de um pai e fala com Deus como um pai amoroso, e ele pode nos ouvir e pode nos atender. A oração é um elemento fundamental e não podemos negligenciar
uma vida de oração. Não estou falando daquela oração que nós fazemos automaticamente quando saímos da nossa casa para o trabalho. Ó, Deus abençoe o nosso dia, em nome de Jesus, amém. Quando chega na hora do almoço, curvamos a nossa cabeça, oramos, agradecemos o alimento. Na janta, a mesma coisa. Ou no final do dia, temos aquela oração rápida, agradecendo a Deus pelas bênçãos e pedindo por uma boa noite. Lógico que esse tipo de oração é importante, é necessário, mas eu estou falando daquele período em que você reserva no seu dia, de forma programada, planejada, onde você vai gastar alguns minutos falando com Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos. Você pode então interceder em favor de alguém. Então você pode orar em favor de algum missionário, você pode interceder em favor do pastor da igreja, ou você pode lembrar de um irmão que está enfermo, e você vai dedicar aquele momento de oração a Deus. Você vai orar pela salvação de pessoas que você conhece, que ainda não entregaram a vida a Jesus. Você vai orar pelas autoridades, porque a Bíblia fala que é nosso dever e responsabilidade orar pelas autoridades do nosso país. Então nós temos muitos pedidos a colocarmos diante do Senhor. E um cristão que amadurece, ele não é negligente na vida de oração, mas o bebê espiritual é negligente. Então essa é a primeira característica. A Bíblia fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Segunda característica de um cristão que ainda não cresceu espiritualmente é que ele não desenvolve o hábito salutar de ler a Bíblia diariamente. Então, se você não lê a Bíblia diariamente, você está incorrendo no perigo de permanecer um crente espiritual aquém daquilo que Deus espera que você seja. Talvez você esteja permanecendo na infantilidade espiritual. É importante que você desenvolva o hábito de diariamente, assim como você separa um tempo para falar com Deus, para orar a Deus, para buscar a Deus em oração, você vai separar um tempo também para Deus falar com você. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. E a Bíblia, em Josué capítulo 1, quando Moisés transferiu a responsabilidade da liderança do povo para Josué, ele recomendou que Josué buscasse a palavra de Deus diariamente. Ele diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9: não te mandei eu? Se forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o crente que ainda não cresceu espiritualmente, ele ainda não desenvolveu o hábito da leitura bíblica diária. Então é importante que você faça isso também. Outra característica de um cristão, bebê espiritual, ele não tem o hábito diligente do estudo da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui agora da leitura. A leitura é básica, mas eu estou falando no sentido de você pegar um texto bíblico e ler várias vezes aquele texto e gastar minutos e minutos na leitura daquele texto como um estudo, de tal maneira que você possa extrair daquele texto a verdade que Deus está ensinando para você poder aplicar na sua vida. É o estudo da palavra de Deus, um estudo diligente. Então é importante que você desenvolva esses hábitos: oração, você falando com Deus, a leitura da palavra de Deus e o estudo diligente da palavra de Deus. Mas a outra característica de um bebê espiritual: ele não consegue digerir alimento sólido. Você já ouviu aquela pessoa dizer assim: eu não entendo o livro de Apocalipse, eu não gosto de ler as epístolas de Paulo, o livro de Eclesiastes é um livro muito difícil.
muito estranho. Não gosto de ler as genealogias de Crônicas. Então, ele não consegue digerir certos alimentos. É verdade que nós não vamos dar uma feijoada para uma criança porque lhe faz mal mesmo. Mas um crente que não tem o hábito de leitura da Bíblia, não tem o hábito de estudo bíblico, ele terá muita dificuldade de compreender aqueles textos que são mais difíceis e complicados de serem compreendidos. Mas, se ele desenvolver o hábito de leitura, de estudo, ele vai poder chegar num ponto de ter a capacidade de ingerir alimento mais sólido. Ele vai compreender. O Espírito Santo vai abrir a sua mente e vai lhe dar entendimento daquelas palavras e daqueles textos difíceis de se entender. Uma outra característica de um crente que não se desenvolveu na vida espiritual, ele tem atitudes de criança. Ora, quando nós olhamos para uma criança brincando, você vê que a criança tem muitas vezes ciúmes da outra criança. Se você está com seu filho pequenininho e vem uma outra criança, talvez filho de uma outra pessoa, e você pega aquela criança no colo, o seu filho vai chegar para você, vai se aproximar de você e vai procurar de alguma forma tirar aquela criança do seu colo. Isso é uma manifestação de ciúmes, é infantilidade. E quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos notar que Paulo, ele informa aquela igreja sobre essas atitudes que são decorrentes de pessoas que não se desenvolveram espiritualmente o tanto quanto deveriam se desenvolver e ainda eram crianças espirituais. Aqui no capítulo 3 que nós lemos, versículos 1 e 2, ele falou que eu vos tenho falado como crianças, e no versículo 3, Paulo diz assim para aqueles cristãos, bebês espirituais: porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, e versículo 4, quando pois alguém diz, eu sou de Paulo e eu teu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, uma outra atitude de criança é o partidarismo. E a gente vê isso na vida de criança. As crianças têm ciúmes umas das outras, elas brigam facilmente, né, por causa de brinquedos. Uma quer tirar o brinquedo da outra, uma quer o brinquedo que aquela outra está utilizando. Então, isso é atitude de criança. E partidarismo, não é? Então, a gente vê isso também, uma criança preferindo outra criança. Então, são atitudes infantis, são naturais de pessoas que ainda permanecem crianças espirituais. Uma sexta característica, irmãos, de uma pessoa que não se desenvolveu espiritualmente o quanto se deveria desenvolver, é que ela é levada facilmente por falsos mestres e falsos ensinos. Eu me lembro uma vez, assistindo um programa de televisão, onde algumas mães foram questionadas pelo interlocutor, e ele perguntou, se um estranho chegar para o seu filho, ele tentar seduzi-lo para segui-lo, você acha que o seu filho vai dar atenção para aquela pessoa? Todas as mães disseram assim, não, meu filho, eu tenho falado com meu filho para ele não ouvir pessoas estranhas, não falar com pessoas estranhas, e todas foram resolutas em afirmar isso. Depois eles fizeram o teste. Então, veio uma pessoa estranha e a mãe estava distante, num parque infantil, observando a atitude de criança, mas a mãe sabia que aquele homem já era contratado para tentar seduzir o seu filho, e ela iria observar se aquela criança iria obedecer a mãe de não dar atenção àquele estranho. Então aquela pessoa primeiramente começou a conversar, e a criança, sem perceber, sem sentir, entrou na conversa. Aí o homem pegou uma barrinha de chocolate, ofereceu para a criança pegou sem dificuldade e comeu aquele chocolate, e aquele homem disse, olha, ali naquele lugar aqui, pertinho aqui, tem uma loja que eles estão distribuindo de graça muitos doces. Você quer pegar alguns doces? Eu te levo lá. Vem comigo.
E a criança então seguiu aquele adulto, que ela nem mesmo conhecia. A mãe ficou abismada, mesmo ela tendo ensinado o seu filho a não seguir estranhos, ela acabou sendo seduzida pela conversa daquele homem estranho, acreditando nele e o seguindo. A palavra de Deus em Efésios capítulo 4 diz que isso é uma característica de bebês espirituais, ou seja, pessoas que são levadas facilmente por falsos mestres e falsos ensinos. Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É muito triste nós olharmos para pessoas, muitas vezes estão em igrejas firmes, igrejas fiéis, igrejas que amam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus. De repente essa pessoa desaparece da igreja e quando nós vamos ver, ela está seguindo esses falsos profetas que não estão ensinando a Bíblia, estão proclamando ilusões, falsas promessas, e nada mais é a demonstração do fato de que elas não cresceram espiritualmente, se deixavam levar por falsos ensinos. E por fim, nós podemos também entender que uma última característica de um bebê espiritual, de aquele que ainda precisa de leite, é que não tem capacidade de exercer discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado. Quando nós voltamos lá para o texto de Hebreus, no texto que nós estamos lendo no capítulo 5, no versículo 14, esse texto aqui diz as seguintes palavras: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então uma pessoa que cresceu na vida espiritual, que teve discernimento na sua vida espiritual, ela tem essa capacidade, mas aquele que é infantil não tem. Acaba dando ouvidos a falsas doutrinas e não consegue discernir aquilo que está certo e aquilo que está errado. Finalmente, irmãos, para concluir, quero lembrá-los de que cada crente é responsável pelo seu próprio crescimento espiritual. Você é responsável pelo seu crescimento espiritual. É você que tem que buscar este crescimento. E o segredo do crescimento espiritual é justamente este. Primeiro, ter uma vida de oração mesmo. Orar uma oração bem elaborada, bem programada, bem planejada, onde você vai orar por si mesmo, pelos seus familiares e por tantas outras necessidades que surgem na sua vida. Não somente por si, orações voltadas para si, mas também orações voltadas para outras pessoas. O estudo, leitura e estudo diligente da palavra de Deus. Tenha este hábito de estudar a palavra de Deus. E a terceira consideração que eu quero dar para você crescer na vida espiritual é que aquilo que você aprender, você deve praticar, você deve obedecer. O texto de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, nos exorta a sermos não somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, que você seja praticante da palavra de Deus. E fica aqui a pergunta: querido irmão, querida irmã, você ainda precisa de mamadeira? Você ainda toma leite espiritual? Espero que não. Espero que você possa tomar a decisão de ter e buscar a maturidade cristã. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua palavra e que nós possamos crescer diariamente, constantemente, perseverantemente na Tua palavra e na maturidade cristã. Deus, que nós sigamos a verdade da Tua palavra em amor
e crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa tarde para você. Mais à noite nos encontramos. Deus abençoe. Somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sem nos dirigir as mãos, ou se for em nós, tu comigo estás. Somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sem nos dirigir as mãos, ou se for em nós, tu comigo estás. Olá, irmãos, espero que todos estejam bem, que o Senhor os abençoe. O pastor pediu para eu compartilhar um breve testemunho de como tem sido a quarentena para mim, e eu confesso que eu já passei por momentos mais tranquilos e às vezes já fiquei mais triste, mas estou bem, graças a Deus. E eu queria compartilhar com vocês o Salmo 42, versículo 5 e um pedacinho do versículo 6. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E o que eu queria deixar para vocês é quão precioso é, né? Podermos confiar no nosso Senhor e saber que a gente se relaciona com um Deus vivo, um Deus que nos ouve, um Deus que acalenta o nosso coração. E eu espero que vocês também estejam tendo um tempo precioso com a sua família, com o seu tempo com Deus. E eu acho que essa quarentena tem nos ensinado realmente a estreitar o nosso relacionamento com o Senhor e depender dele, né? Porque às vezes quando tudo vai bem,
a gente liga o automático e vive a nossa vida da nossa maneira. E acho que o Senhor tem nos ensinado a depender dele a cada dia, nesse momento que nós estamos vivendo. Boa noite. Eu estou aqui para fazer uma oração para as pessoas que estão necessitadas, Senhor. E eu quero pedir para o Senhor, meu Deus, que o Senhor continue olhando por nós, Senhor. Continue nos abençoando, nos livrando desse mal que tá ocorrendo no nosso mundo, e que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar. Eu te louvo, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e na nossa família está tudo bem, Senhor, e eu te agradeço por isso. E eu te peço pela família da nossa igreja, eu te peço por cada irmão, eu te peço por essas pessoas que estão enfermos, Senhor, que o Senhor coloque a tua mão de poder, que o Senhor possa, meu Deus, nos tirar o medo, tirar a inquietação. Não deixa, Senhor, que as pessoas ficam pensando nisso daí, mas que coloca o Senhor na vida de cada um, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, não tem deixado faltar nada, e que nós podemos estar confiando, porque o Senhor vai passar e no teu tempo, Senhor. E nós estamos confiando nisso, que o Senhor possa estar nos ajudando e nos protegendo de todo o mal. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Agradecemos então a participação dos irmãos neste culto, e a seguir estará vindo então as lições de escola dominical para adultos, para as crianças, para os adolescentes. E então nós queremos ainda dar um aviso para vocês quanto aos números especiais, quanto a um testemunho de vocês junto com a sua família. Mande para nós, para que nós possamos nos rever, pelo menos nesses vídeos, tá bom? Então pode mandar pelo meu WhatsApp. Muito obrigada, Deus abençoe, dê uma semana de bênção para cada família da nossa igreja.